Olá, apresentaremos um pouco sobre o modal ferroviário. Nossa equipe é composta por mim, Poliana Rosa, Mônica Nunes e Johan Silva, e somos alunos do sexto período de Engenharia Civil do campus Cajazeiras. Como já vimos no decorrer da disciplina, modal de transporte são as formas usadas para transportar cargas ou passageiros, no qual são o ferroviário, rodoviário, hidroviário, ductoviário e aeroviário. O transporte ferroviário, que é o que vamos falar agora, é o transporte terrestre mais seguro do mundo. O mesmo é feito por vagões interligados a uma locomotiva, que é percorrida sobre trilhos de ferro, composta por carris ou como os trens, distribuídos paralelamente, onde o movimento é fornecido a vapor, diesel ou motor elétrico, transportando passageiros e cargas, sendo ótimo para longas e médias distâncias. As primeiras linhas de ferro remontam à Grécia Antiga por volta de 6 a.C., como uma espécie de carruagens que eram empurrados por animais ou escravos por sulcos de calcário, que formavam os carris, como na imagem mostrada. Mas foi somente na Revolução Industrial Inglesa que se expandiu, com alta produtividade, e teve uma demanda maior da matéria-prima e distribuição de mercadorias. E os trens atendiam a estas demandas, principalmente por terem baixo custo e transportar em grande volume por longas distâncias. Mas por serem lentos, e isso levou à diminuição de investimentos nesse tipo de transporte. Embora hoje haja trens que atingem mais de 300 km por hora. Apesar de serem bastante utilizados pela população em geral, muitos desconhecem importantes características acerca do transporte ferroviário. São várias as características de transporte ferroviário. Entre elas, podemos destacar: transporta produtos estipulados pelo mercado comercial como sendo de baixo valor agregado, tais como minério de ferro, soja, carvão, petróleo e derivados. É um transporte regulado pela bitola, distância padrão entre os trilhos da ferrovia, alcança variadas velocidades em média de 30 km por hora a 50 para o transporte de cargas pesadas e com vários vagões, e até 300 km por hora para o transporte de pessoas em trem-bala. Pode ser abastecido a diesel, mais comum em transporte de cargas, ou movido a energia elétrica, mais comum em transporte de pessoas. Nasceu devido à necessidade das fábricas oriundas da primeira revolução industrial, principalmente as que se relacionam com o escoamento de grandes quantidades de mercadorias a longas distâncias. É dependente de planícies, já que é inviável, mecanicamente falando, instalar linhas férreas em montanhas. Entre as vantagens temos meio de transporte com baixo índice de poluição, quando pensamos na relação entre a quantidade de carga transportada por número de viagens, baixos custos de manutenção da linha férrea, já que elas são projetadas para suportar intempéries, inexistência de trânsito, o que implica em viagens praticamente sem interrupções, altíssima capacidade de carga, possibilidade de percorrer grandes distâncias com pouco consumo de energia. Desvantagens são transporte de carga, que alcança baixas velocidades, pouca flexibilidade de alcance, já que os trens só podem percorrer caminhos por onde haja linhas férreas, elevados investimentos para instalar os trilhos. Falando um pouquinho sobre o histórico do país, o modal ferroviário ele é um sistema de deslocamento rápido e que comporta grandes quantidades, e assim ele acaba por trazer menos danos ao meio ambiente. Em 1960, o governo brasileiro da época ele optou por dar prioridade ao sistema rodoviário. E essa decisão ela foi tomada porque o sistema ferroviário, ele possui um alto investimento. E aí, o país, naquele tempo, estava priorizando a indústria de carros e caminhões, por causa da sua eficiência. No raciocínio da época, as ferrovias acabariam por atrasar a industrialização do Brasil e demandariam mais investimento. Então, atualmente, o sistema ferroviário ele constitui apenas 21% do escoamento de todo o transporte nacional de cargas. Mas, porém, ainda possui grandes problemas, como a utilização das ferrovias ao longo do território nacional. De acordo com dados de um recente levantamento da Agência Nacional de Transporte Terrestre, o Brasil ele não utiliza cerca de um terço de toda a sua malha ferroviária. Mas por que não se desenvolveu?
Existe um consenso entre os especialistas de que o principal motivo para foi a falta de planejamento. Isso porque os governantes eles não queriam investir em um projeto de longo prazo, que acabariam por ser iniciado a construção no seu mandato, mas o fim demoraria entre 60 a 70 anos para a conclusão da obra. Nesse contexto, o principal argumento para defender que as ferrovias elas são excelentes investimentos, pois existem critérios econômicos que dizem que o gasto é 30% menor em relação ao modal rodoviário. E também os aspectos ambientais, já que os trens eles têm alta eficiência e poluem menos o ambiente. As malhas ativas, ainda atualmente, elas estão espalhadas em alguns cantos do Brasil. Ela possui 29.320 quilômetros e tem uma empresa, a ANTF, que conecta o quadrilátero ferrífero do sul de Minas Gerais com centros de mineração e siderurgia das grandes indústrias. E aí eles estão espalhados na região do Centro-Oeste, mais precisamente nos portos de Santos, em São Paulo, no Itaqui, no Maranhão, Vitória, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O país também possui ligações ferroviárias com a Argentina, Bolívia e Uruguai. Em comparação com outros países, o modal ferroviário ainda é em menor escala, como, por exemplo, na imagem dos Estados Unidos e da Rússia. Essas são as nossas referências.